Olá traders, eu sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e estamos aqui no final de outra semana, terceira semana de março de 2019, lindo dia aqui e estamos querendo dar uma retrospectiva daquilo que aconteceu semana passada, saber o que aconteceu que talvez tenha um impacto em nosso mundo de investimento. Vamos lá? Bancos e tecnologia ajudaram ações dos Estados Unidos a subir na segunda-feira, enquanto a Boeing e Facebook influenciaram para baixo. Se lembra do Boeing, aquele avião, a Boeing caiu a semana passada e ainda está tramando esse negócio, né? Investidores no início da semana esperavam a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos com a expectativa que afirme o seu compromisso com a política monetária paciente. Quer dizer o quê? Quer dizer que não que a expectativa era que a Reserva Federal não se apressasse em aumentar as taxas de juros, manter só nível. Isso que eles querem dizer por paciente, né? S&P 500 e Nasdaq se mantiveram em altas de 5 meses na terça-feira, ainda esperando a divulgação de notícias da reunião da Reserva Federal, e também ficaram altos apesar de relatórios mistos sobre negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Os mercados dos Estados Unidos baixaram na quarta e quinta-feira, também na sexta-feira hoje, né, antes do término, cansando de esperar notícias da Reserva Federal sobre as taxas de juros. Na quinta-feira, ações de bancos reagiram de maneira negativa na notícia de que a Reserva Federal não estava planejando mais aumentos nas taxas de juros para o resto de 2019. Quer dizer, para bancos, más notícias. Para gente que realmente faz os empréstimos, né, é boa notícia, que não vão estar aumentando e realmente o dinheiro vai ficar ainda um pouco fácil, mas isso eles querem saber. Então, isso indica que há uma recessão a ver. Logo para ver, né? No entretanto, as ações da Apple receberam melhor avaliação dos analistas e superaram a pressão descendente dos bancos, puxando todo o setor de tecnologia para mais alto. Aumento foi na quinta-feira, né? Um aumento de 250 pontos no Dow, mas perdeu todo hoje na sexta, né? Índices dos Estados Unidos terminaram um pouquinho para baixo. O Dow baixou 0,8% na semana, quase 1%. S&P 500 baixou 0,3%, também Nasdaq perdeu 0,3%. Mundo afora, a Arábia Saudita foi oficialmente designada um mercado emergente. Aparentemente foi um aumento, assim, uma melhor avaliação, e essa melhor avaliação vai puxar bilhões de dólares para o mercado acionário do país, que ajuda muito porque a Arábia está buscando diversificar para setores além de petróleo. Você pensa em Arábia Saudita, qual maior indústria é petróleo. Agora que os Estados Unidos é maior produtor e exportador do mundo, quer dizer, maior produtor, né? Eu não sei se é exportador ainda não, mas tá chegando, né? Então a Arábia Saudita tem que dizer, poxa, a gente deve diversificar em alguma coisa. Ações de todos os bancos da Arábia Saudita subiram na quinta-feira, elevando a bolsa de valores para uma alta de quase 4 anos. Ações da América Latina subiram na segunda-feira, com ações do Brasil escalando novas altas, ultrapassando 100 mil, e também as ações argentinas saltaram 3%, enquanto as moedas regionais firmaram-se na expectativa de que a Reserva Federal dos Estados Unidos continuasse a sua postura paciente de não aumentar as taxas de juros. Na terça-feira, ações subiram globalmente pela 7ª sessão consecutiva, apesar de vendas tardes no dia nos Estados Unidos, em meio a preocupações sobre comércio com a China. Na quarta-feira, as ações europeias recuaram das suas altas de quase 6 meses, com ações alemãs liderando as perdas. Produtor alemão de produtos químicos Bayer teve sua maior queda em 16 anos, devido ao veredicto do Tribunal dos Estados Unidos sobre o elo do herbicida Roundup com câncer, quer dizer câncer, né? Quer dizer que um cara
ele tem câncer, ele alegou que Roundup, que é herbicida, né, é a causa, né, e finalmente há muito tempo que é no trâmite todo esse processo e realmente os cortes decidiram que sim, realmente tem a ver com o câncer dele. Claro que Bayer, ações de Bayer baixaram, né? Na quinta-feira, ações europeias caíram e investidores fugiram para títulos depois que a Reserva Federal dos Estados Unidos divulgou sem abandono de todos os planos para elevar as taxas este ano, que iam abandonar, né? Poderia ter sido como notícias boas, poderia ter tido como notícias boas, mas traders se perguntam se o receio de elevar as taxas indica a iminência de uma recessão, né? Esses traders, sabe, sempre vem boas notícias e sempre tá ou temendo ou aumentando demais. É ganância ou medo, ganância, medo. Isso que motiva o mercado, impulsiona o mercado. As ações de mercados emergentes atingiram o maior nível em quase 7 meses na quinta-feira devido à abrupta interrupção de aumentos das taxas de juros. Peraí. Desculpa. Saúde, man. Embora preocupações sobre o comércio entre os Estados Unidos e a China e a desaceleração do crescimento global tenham limitado os ganhos, principalmente nesses mercados emergentes que são mais suscetíveis a essas coisas. Se lembra de BRICS, né? Todo mundo animado de BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e sei lá qual foi a outra, né? Tem que ter uns no BRICS, né? Eu não sei se foi Singapura, não sei, me lembro de qual, né? Todo mundo tem que investir no BRICS, mas a China está perdendo também, a Índia agora, Brasil está ressurgindo, amém? Mas índices das Américas ficaram mistos. A Bovespa foi maior perdedor essa semana, mesmo com aquele começo bastante bom, né? Maior perdedor essa semana, baixando 5%. Chile e a Argentina também perderam 2,5%, enquanto a Colômbia ganhou 0,6%. Foi maior ganhador. Então, essa semana para as Américas, a América Latina, não foi muito boa, não. Índices da Europa, semelhantemente, a Alemanha perdendo 2% e 3/4 na semana, a França perdeu 2,5%. Com toda a confusão por volta de Brexit, o Reino Unido perdeu só 0,3%. Imagina, né? Somente Itália subiu e só subiu 0,2%. A Ásia terminando a semana toda positiva, China ganhando mais com 2,7%. Não sei se foi essa notícia que Trump e Xi Jinping, presidente da China, ou líder amado, não sei como chama ele ali, né, imperador, parece que eles decidiram, nós vamos adiar, que foi adiado, foi para março, adiou para abril, ou quer dizer, fevereiro adiou para março, de março para abril, e agora de abril para sei lá quando, né, agora vai estar adiado, né, quem sabe o aumento na China é devido a isso, que foi adiado, porque não gostam dessa coisa que o Trump está negociando com ele, que ele está mantendo essa pressão por cima da China, né. Agora a pior performance foi a Austrália, ganhando somente 0,3%. Bitcoin continua acima do nível de $4.000, né? E ficou em $4.073,40. É um ganho de 1,8%. Parabéns a Bitcoin, mas você está longe de $20.000, muito menos 100 mil, que algumas pessoas disseram que deve estar antes de dezembro, né? A grande notícia essa semana, que já temos divulgado sua influência em outros mercados, é que a Reserva Federal norte-americana levou a um fim abrupto sua campanha de 3 anos para estreitar a política monetária na quarta-feira, abandonando qualquer aumento da taxa de juros neste ano de 2019, isso em meio a sinais de desaceleração econômica, e todo mundo está correndo espantado. Em 2017, a Reserva Federal decidiu que a economia dos Estados Unidos era forte o suficiente para o Banco Central começar a vender parte dos 4,5 trilhões de ativos comprados para estimular a recuperação após a grande recessão de 2008 e 2009. Então, críticos dizem que a decisão da Reserva de reduzir seu balanço em 500 bilhões, que é meio
trilhão, né, que eles estão querendo reduzir de 4 trilhões e meio para só 4 trilhões, só isso, né, de ativos que eles mesmos, que a Reserva Federal mesmo possui, né, que eles compraram para estimular a economia. Realmente funcionou, né, mas os críticos estão dizendo, mas não pode ficar com isso para sempre, né, mas os críticos estão dizendo que a decisão da Reserva de reduzir seu balanço por meio trilhão contribuiu para a turbulência econômica. Claro que vai contribuir, né? Isso é claro. Em junho de 2018, a dívida global, dívida de todo mundo, entre empresas, governos, famílias, pessoas assim particulares, subiu para equivalente de dólares dos Estados Unidos de 178 trilhões de dólares. Isso é todo o dinheiro que é dívida, né? As pessoas devem. Pessoas e empresas, é um aumento de 50% desde a crise financeira. Impressionante isso. Há apenas uma década. Desse montante, 62,4 trilhões de dólares são empréstimos feitos por governos. Em meio a plena... Não pode continuar para sempre isso, entendeu? Né? Especialmente esse aumento de 50% em só 10 anos. Caramba, em meio a plena crise política, o governo do Canadá tem apresentado, isso é até engraçado, né? O governo do Canadá tem apresentado um orçamento pré-eleitoral, né? O que acontece logo antes da eleição, né? Vem promessa, né, pré-eleitoral que oferece mais de 10 bilhões de dólares em gastos novos e de curto prazo distribuídos por diversos distritos eleitorais. Apesar desse gesto, primeiro-ministro Justin Trudeau provavelmente perderá de qualquer jeito. É o último gasto, a última coisa que ele está tentando fazer para salvar seu mandato, né? A libra britânica está sob pressão, enquanto o Reino Unido se encontra cada vez mais atrapalhado no caos do Brexit. A libra caiu 0,3% em relação ao dólar norte-americano para ser negociado abaixo de $1,32 a cada libra, né? A primeira-ministra Theresa May pediu à União Europeia para mais tempo, por favor, precisamos de mais tempo, e a libra também caiu contra o euro, né? O rendimento dos títulos de 10 anos, da Alemanha recuou rumo a 0%. A Alemanha não está se recuperando muito bem, não. No momento está a 0,04 na quinta-feira. É o nível mais baixo desde o final de 2016, após a Reserva ter abandonado as projeções para qualquer aumento das taxas de juros este ano, dados alguns sinais de desaceleração econômica. É mais um sinal, né? A Alemanha está baixando para zero, né, suas taxas de juros. E se a Alemanha está baixando esse tanto, então os Estados Unidos mantendo fixo não é grande problema, não. Pelo menos temos uns 3, 4% aí, enquanto a Alemanha está quase para o zero. A Arábia Saudita pediu aos colegas produtores da OPEP que perseverem nas cortes na produção, pois eles querem aumentar os preços para que a produção dos Estados Unidos diminua. O secretário-geral da OPEP disse que a conformidade geral nos cortes de produção de petróleo bruto nos primeiros 2 meses deste ano são menores do que os níveis vistos em 2017 e 2018. Quer dizer que, eu tô mandando nos membros de OPEP, mas ninguém tá confirmando, ninguém tá obedecendo, né? Mas os produtores de petróleo alcançarão muito em breve, com certeza eles vão jogar bola, né? Quer dizer que os membros falam que querem participar, mas cortar sua própria produção, a esperança que o preço aumente para poderem recuperar os ganhos que estão sacrificando. É difícil, gente, né? Você tenta convencer eles a cortarem a sua produção. O petróleo fechou em mais uma nova alta para 2019 na quarta-feira devido à maior baixada de petróleo bruto no estoque norte-americano desde julho, né?
com um declínio de 9,6 milhões de barris, sinalizando um aperto adicional na oferta. Então está aumentando um pouquinho o preço, né? Não é muito, mas está aumentando um pouquinho. As exportações de petróleo dos Estados Unidos estavam perto de um recorde, enquanto as importações da Arábia Saudita diminuíram em mais de 50%. O petróleo dos Estados Unidos atingiu $60 o barril. Petróleo bruto dos Estados Unidos terminando a semana, ganhou quase 1%, 0,9% para encerrar a semana em $58,96. Então só $1 abaixo, $1,04 abaixo desses $60. Brent internacional perdeu 0,2% para ficar em $66,93 por barril. Entendeu? Um dos maiores produtores de alumínio no mundo, norueguesa Norsk Hydro, sofreu interrupções de energia depois que um ataque cibernético afetou as operações na Europa e nos Estados Unidos. Agora, produção de alumínio não existe em natureza, tem que ser fabricado, né? Esse alumínio depende muito, mas muito em energia elétrica. Quer dizer que é bom a empresa ser dono da represa hidroelétrica, né? E também colocar essa planta de alumínio também, mas ataque cibernética, né, afetou tanto na Europa quanto nos Estados Unidos também. Então, interrupção sustentada pode reduzir o fornecimento de produtos especializados, claro. Então, espera que esse preço de alumínio, pelo menos para alguns produtos, possa subir se eles não conseguirem arreglar esta situação. Paládio subiu, ultrapassando $1.600 pela primeira vez na terça-feira. É um recorde de alta numa tendência altista durante 7 pregões, pelo menos, nas expectativas de que a oferta de materiais essenciais usados em catalisadores de escape para automóveis poderia piorar. Os preços de cobre também saltaram para o maior nível em 8 meses na quinta-feira. Se lembra aquela febre aquele febre de cobre, né? Todo mundo estava até roubando de casas, pegando a haste de aterramento e tal. Incrível, né? Mas abaixou o preço e reduziu essa pressão. Agora está aumentando de novo o preço, mas o preço de cobre subiu, impulsionado por $1 mais baixo. Também após comentários de passividade da Reserva Federal, se lembra aquela paciência, né? E também uma queda nos estoques da LME, que é a Bolsa de Metais de Londres. Ouro ganhou 0,8% essa semana para ficar em $1.312,40 por onça. Prata também ganhou 0,8%, está atualmente em $15,43. Então quase nível, só subindo um pouquinho. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, está sendo forçada a pedir um atraso ao Brexit depois que o presidente da Câmara dos Comuns da Grã-Bretanha descarrilou seu plano de realizar outro voto esta semana sobre um novo acordo de saída que a primeira-ministra negociou com a União Europeia. Pô, coitado dela, né? Que já está enfrentando essa dificuldade de Brexit. Já não é fácil, né? Negociar uma coisa dessa, né? É tipo dirigir um daqueles grande navio de contêineres, né? Com espaço esse tanto, né? Com o vento ao contrário, o vento de lado, de banda, né? É incrivelmente difícil isso, e está enfrentando tanta dificuldade. Finalmente ela chega a um acordo com a União Europeia, e o partido oposto, né, no seu parlamento, né, tá contra ela. Então ela não tem como ganhar, é difícil. Então ela está pedindo adiar, mas a União Europeia está dizendo, já chega, vamos fazer logo, né? Acontecer o que vai acontecer, né? Isso para evitar um cenário desastroso para empresas. A questão é quanto tempo seria a demora e se a União Europeia concordará. Já foi adiado, já era para acontecer daqui a uma semana, né? E já foi adiado. A chanceler alemã, vamos esperar as gotinhas de sabedoria. A chanceler alemã Angela Merkel diz que a União Europeia deve fazer todo o possível para garantir que a Grã-Bretanha deixe o bloco de forma ordenada. Você gosta desses alemães, né? Que gostam de toda coisa ordenada. Mas o que ele vai fazer? Ela falou isso antes
de uma cúpula do Conselho Europeu, cuja agenda provavelmente será dominada pelo assunto de Brexit. É um caos aí. Um partido populista iniciante chocou o establishment político holandês ao ganhar a maioria dos votos nas eleições provinciais. Essa onda populismo que está espalhando pelo globo mesmo. Não estou falando da Rede Globo, entendeu? Né? Tá espalhando pelo planeta, vamos dizer assim. Mas isso após uma contagem preliminar na quinta-feira, isso impulsionado por aquele ataque terrorista na cidade de Utrecht. Né? Muito triste isso, muito triste. Os protestos feitos pelos famosos coletes amarelos na França, né, têm reduzido por 0,2% o crescimento econômico francês desde que começaram há 18 semanas. Então está celebrando agora 4 meses e meio de protesto, de manifestação. Isso afirmou o ministro das Finanças, Bruno Le Maire, no final de fevereiro. Bruno, desculpe se eu não pronunciei o seu nome certo, eu não falo francês não. Os protestos, as manifestações, às vezes violentos, continuam. O número de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos caiu mais do que esperado na semana passada, apontando para condições de um mercado de trabalho ainda forte, mas o ritmo está diminuindo. As ações da Boeing, se lembra? Boeing, caiu aquele avião, segunda vez que caiu um avião desse dentro de uns 6 meses, creio, né? Então eles estavam pensando, poxa, e foi semelhante à maneira em que caiu. Então as ações da Boeing abriram 2% para baixo na segunda-feira. Uma queda enorme num dia, mas abriram de noite para dia. Ou quer dizer, no fim de semana, né? Após o fim de semana de notícias negativas sobre o modelo 737 MAX 8, os procuradores federais do Departamento de Transporte dos Estados Unidos examinaram o desenvolvimento do avião, cujas operações foram suspensas após 2 acidentes mortais. Ações da Boeing, 14% mais baixo em março. Ações da Prada, você usa Prada? Eu ouvi que o diabo usa Prada, eu nunca assisti esse filme não, sei lá o que é. Mas é uma empresa italiana de moda de luxo, né? Esse é modo de Walmart, mas é suficiente, entendeu? Eu não preciso usar de Prada não, mas essas ações de Prada, se vocês que estão investidos nisso, caíram até 10% em Hong Kong na segunda-feira, depois que a empresa divulgou dados de 2018 sobre vendas e lucro na sexta-feira que não atenderam às expectativas dos analistas. Esses analistas nem sempre têm bola de cristal, entendeu? Eles não conhecem tudo. A Southwest Airlines, grande linha aérea nos Estados Unidos, é tipo Gol dos Estados Unidos, que usa sempre os 737. O Southwest Airlines e o Sindicato de Mecânicos de Aeronaves anunciaram um contrato provisório após 6 anos de negociações. É um contrato de 5 anos que deve ser aprovado por pelo menos 2.400 mecânicos que ganharão um aumento de 20%. 20% parece muito bom, mas 20% para um contrato de 5 anos, isso depois de nem ter um aumento em 6 anos, né, e isso é mais, então são 11 anos, garantido só para 11 anos, né, que não chega a alcançar o nível de inflação, creio. Mas aquele momento que cai aqueles mais de 20% no bolso ou na conta é muito bom, né? Para diversificar as fontes de receita, Google é esperto, né? Google é inteligente, então eles também querem diversificar. Eles querem revolucionar a indústria de jogos, no qual flui mais de 130 bilhões de dólares, dominado por empresas como Microsoft, Sony e Nintendo. E claro que Google ela quer uma fatia daquela torta. A Google planeja lançar uma plataforma de streaming semelhante à Netflix, seria tipo Netflix para jogos.
jogos, né? Para mim, eu não gosto dessa coisa de jogos, não. Eu tenho outra coisa para fazer, eu preciso fazer essas coisas para vocês, né? Manter vocês informados, não tenho tempo para jogos, não. Depois de 34 anos, Levi Strauss, grande fabricador de jeans, calça jeans, né? O icônico dos Estados Unidos, começou a negociar quinta-feira a OPI chamando muita atenção. Muita gente estava interessada nisso, chamou muita atenção, ofertou perto de 37 milhões de ações participações ao preço de $17 por ação, que foi acima dos 14 a $16 que foram projetados antes. Eles decidiram finalmente resolver com tanto interesse, então vamos ficar em $17, arrecadou um total de cerca de 623 milhões de dólares. A empresa tem valor de mercado agora de 6 bilhões de dólares. Depois de serem oferecidos por $17, as ações estavam sendo negociadas na quinta-feira na faixa superior de $22. Ganhou $5 só de noite para dia. Incrível, né? A Tencent, eu acho que isso não vai continuar para sempre, né? Mas pelo menos boiando essa boia, né? Essa subida, essa lombada no início é gostoso. É gostoso pegar essa onda. A Tencent, né? Que todo mundo gostava, empresa chinesa de jogos e mídia social, divulgou uma queda de 32% no lucro líquido no quarto trimestre de 2018. Difícil se recuperar disso. Uma proposta de cúpula entre o presidente Trump dos Estados Unidos e Xi Jinping da China para acabar com a atual guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo pode ser adiada para junho. Originalmente ela havia sido marcada para março e em seguida adiado para abril, mas segundo relatos não será possível finalizar um acordo antes disso. As exportações do Japão caíram pelo terceiro mês consecutivo em fevereiro, isso que sugere que o Banco de Japão pode oferecer mais estímulo para moderar os efeitos da desaceleração de demanda externa e também atritos comerciais que estão passando por aí. As exportações caíram 1,2% ano para ano após isso, mas não foi tão ruim como em janeiro, que caiu ano para ano, caiu 8,4%. Diretor executivo do banco JP Morgan, Jamie Dimon, admite que o amor de Trump pelas tarifas, que Jamie Dimon ele não gosta dessas tarifas, ele é muito pró-comércio, ele disse, não, tarifas isso só dificulta o negócio, não funcionam ao longo prazo, e Trump está dizendo, eu sei que não funciona a longo prazo, mas é uma ferramenta de negociação, né? Então Jamie Dimon finalmente ele admitiu, como uma estratégia de negociação, admito que poderia ter funcionado, tudo bem, né? Ele não gostava de... difícil sair da boca dele, mas ele finalmente admitiu, né, que realmente Trump está ganhando nessa guerra comercial com a China está em posição mais fraca. Jeff Bezos da Amazon realizou... cara mais rico do mundo, né? Realizou sua conferência anual de tecnologia na Califórnia esta semana, mas eu não fui, você não foi, porque é vitrine de acesso bastante limitado. Desvenda os produtos mais recentes de campos de aprendizado de máquina, automação, robótica e espaço e muita outra coisa bastante legal, só que não é divulgado muito para o público, né? Mas está mostrando que essas coisas que a Amazon e mente dele, todas essas coisas novas, as novidades que vêm por aí. Os players da indústria de celular afirmam que redes 5G podem ser 100 vezes mais rápidas que o 4G, que um maior número de dispositivos poderá se conectar à rede simultaneamente. Isso permitirá que os veículos conversem entre si em tempo real, por exemplo, que é bastante legal. Agora está implementado em aviões, pelo menos o sistema aéreo nos Estados Unidos, que tem que ter um sistema dos aviões avisarem os outros aviões onde estão, né? Evitar problema como aquela coisa, se lembra daquela coisa que aconteceu no Brasil, né? O jato comercial do Brasil estava voando por cima da floresta amazônica e caiu devido a outro jato, assim, um jato sendo entregue para os Estados Unidos e chocou-se, assim, bateram-se no meio de nada, no meio do mato, né? Incrível,
dificilmente isso acontece, né? Mas agora os carros, se pensa em automação de carros e carros se autodirigindo, né? Carros autônomos, que se tivessem uma maneira de comunicar-se com outros carros e o carro a comunicar a sua posição e também velocidade e mudança de velocidade aos outros carros, facilitaria muito isso. Então é outra aplicação de rede 5G, que não somente o celular, não somente a internet, que eu gostaria muito se fosse mais rápido, né? Mas o problema é que nossos telefones, nossos celulares, agora se implementar rede 5G, eu acho que nossos celulares vão ter que comprar novo modelo. É o que eu sempre gosto de comprar uns 3 anos mais tarde, porque aí o preço baixou para algo mais acessível. Agora preço novo de um celular, $1.500 para um celularzinho? Não pago isso não. Alemanha, quarta maior economia do mundo e principal economia da Europa, planeja aprovar uma legislação até o final de 2019 para criar um fundo estatal que protegeria as principais empresas alemãs, claro, das aquisições de empresas chinesas e estrangeiras. Isto é uma mudança acentuada em relação à antiga abordagem de não interferir com os negócios. Isso que a Alemanha sempre fazia. A gente não vai interferir. Se acontecer, acontece, né? Mas eles estão querendo agora proteger mais a sua indústria. O Lyft, bastante vento hoje, espero que não esteja afetando a gravação, né? O Lyft está visando uma avaliação de até 23 bilhões de dólares em sua oferta pública inicial, mas a avaliação pode mudar antes que as ações comecem a ser negociadas. É claro, né? Nós achamos que nossa empresa avaliação é 23 bilhões de dólares, então paga isso, né? Mas pode ser negociada antes, né? Lyft é o quê? É o startup que é concorrência com Uber. E eles anunciaram seus planos no início deste mês para listar no Nasdaq. A bolsa dos Estados Unidos, né? A Comissão de Valores Imobiliários nos Estados Unidos está pedindo a um juiz federal para julgar Elon Musk sempre nas notícias, né? Em desacato ao tribunal, seguindo o que tem sido chamado de comportamento atordoante pelo diretor da Tesla. Isso é uma vergonha, entendeu? Na quarta-feira, a União Europeia ordenou que o Google pagasse mais de 1,7 bilhões de dólares por sufocar a concorrência no setor de publicidade online. Isso que está acontecendo agora na Europa, né? Com certeza vai acontecer no resto do mundo, se realmente eles forem exigidos a pagar. A comissária de concorrência da União Europeia, Margaret Vestager, disse que o Google impediu que os rivais pudessem competir e inovar de forma justa. Google já foi multado 7,6 bilhões de dólares e agora acrescenta outro 1,7. Caramba, está doendo, né, nos cofres deles. Bancos e outras firmas financeiras estão mudando mais ativos e empregos para fora do país da Grã-Bretanha, ao passo que o Brexit mais parece que vai ser caótica, né? Empresas de serviços financeiros da Grã-Bretanha anunciaram planos de transferir 1,3 trilhões de dólares para a União Europeia, ficar mais seguro. Não sei como vai terminar esse negócio de Brexit. No início parecia uma coisa boa, mas agora... Não sei. Na África do Sul, severos cortes planejados da energia na concessionária estatal Eskom deve reduzir. Está pensando agora que se cortar toda essa energia que é necessária aparentemente nessa situação, isso vai reduzir em 0,3% o PIB do primeiro trimestre. Incrível, né? Grande corte. Na França, uma série de debates nacionais franceses sobre política governamental terminava no sábado passado. Enquanto isso, né, manifestantes do colete amarelo comemoraram seu 18º fim de semana com violência nas ruas de Paris. Mais de 80 empresas na Champs-Élysées foram vandalizadas ou incendiadas, com cerca de 10 mil pessoas participando. É guerra aí, quase guerra civil, né? O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que aqui nos Estados Unidos todo mundo, ninguém sabia pronunciar o nome do coitado, sempre estava assim,
Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, conversou com o presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, durante uma visita aos Estados Unidos com o objetivo de impulsionar a crescente cooperação econômica, política e militar entre as duas maiores forças armadas das Américas, à medida que os Estados Unidos está fazendo o maior esforço diplomático na América Latina em anos para tentar derrubar o presidente Maduro. Ele não está muito nas notícias esta semana, né? Os militares dos Estados Unidos estão também testemunhando uma nova crise, que é o aumento de rebeldes colombianos em ambos os lados da fronteira com a Venezuela. Caramba, porque não tem como fazer assim, apaziguar essas coisas quando só está querendo sobreviver, entendeu? A Rússia alega ter enviado esquadrões de bombardeiros estratégicos nucleares Tupolev, né, 22 é o tipo de avião que tem, estão enviando esses esquadrões de bombardeiros estratégicos nucleares para Crimeia em resposta às instalações de defesa antimísseis da Marinha dos Estados Unidos na Romênia. Está esquentando esse negócio, gente. A Rússia está respondendo em meio agressivo a uma ação defensiva da OTAN, não somente dos Estados Unidos, mas da OTAN, né? Está defendendo esses países da Europa, né? E o leste ou oeste da Ásia. Líderes iranianos, mais doidos, né? Líderes iranianos anunciaram a construção de 2 novos reatores nucleares que estão sendo construídos em conjunto com a Rússia. Essa Rússia está muito agressiva, né? Embora não esteja claro se os Estados Unidos verão isso como a linha vermelha, sendo que os Estados Unidos já abandonou o acordo nuclear em 2018, quer dizer que, qual regra que estamos quebrando, né? Eles pensam, porque vocês que nos abandonou o acordo nuclear dos Estados Unidos, diria que não, era Irã que abandonou o acordo nuclear. Isenções de sanções que os Estados Unidos podem ser afetados, né? Que os Estados Unidos está isentando, declarando que alguns países estão isentos dessas sanções, mas se Irã continua a não comportar-se bem, né? Então eles podem até fechar esses negócios, inclusive importação de petróleo para 8 grandes clientes iranianos, incluindo a China e a Índia, né? Então os Estados Unidos pode dizer, a gente está fechando os olhos por enquanto, mas se Irã continuar nesse rumo, então vamos fechar essas isenções. Banco alemão Deutsche Bank teria emprestado mais de 2 bilhões de dólares para Donald Trump ao longo de 2 décadas, apesar de várias questões financeiras. Parece que Donald Trump, antes de se candidatar para presidente dos Estados Unidos, repetidamente exagerou sua riqueza para ajudá-lo a garantir o financiamento para uma série de empreendimentos imobiliários de alta qualidade. Será que isso é notícia? Todo mundo faz isso. Você vai para o banco, quanto é que você ganha, né? Eu ganho pouco, mas eu quero um empréstimo. Não, você só vai convencer o banco se dizer que tá ganhando bem, né? A sua capacidade de repagar é bastante seguro. Enquete pela rede CNN diz que 71% dos norte-americanos dizem que a economia dos Estados Unidos está em boa forma, que é a maior parcela com esta opinião desde fevereiro de 2001. Caramba! E a melhor classificação durante o presidente de Trump por 2 pontos. A maioria dá ao presidente opiniões positivas sobre a maneira como ele lida com a economia do país. E já está começando a guerra pelo segundo mandato, né? As eleições de 2020. E então isso é bastante importante. O Trump tem que mostrar se ele quer ganhar outra vez, e eu sei que ele quer. Se ele quiser ganhar outra vez, ele tem que mostrar que suas ações com a economia realmente têm rendido bem. Representantes das empresas norte-americanas de energia limpa estão negando seu apoio ao plano democrata de combate ao clima. Né? Essas empresas consideram o chamado Novo Acordo Verde irrealista e politicamente controverso para uma indústria interessada em crescer em todo o país. Então, são empresas de energia limpa, e você pensa que não temos que cuidar do ambiente e tal, e aquecimento global e tudo isso, né? Mas, inclusive,
Falta menos. Os proponentes desse novo Acordo Verde bastante inacreditável. Proponentes desse novo Acordo Verde têm afirmado que falta menos de 12 anos até catástrofe global devido ao aquecimento global, se não agirmos de maneira drástica agora, inclusive. Eu não estou mentindo, isso está exatamente dentro desse acordo e agora está sendo um teste para democratas que querem que se candidatar para presidente, né? E inclusive mudar todo o transporte para elétrico, todo o transporte, inclusive eliminar transporte aéreo que não tem como mudar para elétrico, né? Então eliminar todo o transporte aéreo enquanto os proponentes voam de avião, né? E trocar por viagens por trem. Então você queira atravessar o mar, não tem como. Ou eles estão dizendo, nós vamos botar trem para todo canto, quem vai construir? Com qual dinheiro? Né? E vai ser túnel ou vai ser trem por cima do mar? Como é que vai ser? E eles também querem reconstruir toda a casa, todo o prédio, todos nos Estados Unidos inteiro de maneira sustentável. Quem vai pagar para isso, né? E também encontrar, mais engraçado de todos, encontrar maneira de proibir gado de soltar pum no ambiente. Eles estão dizendo, o problema que é gado, especificamente as vacas que estão soltando pum, e isso está contribuindo ao aquecimento global, né? Então, por isso é inacreditável que esteja sendo proposto de maneira séria, mas está. Então eu quero que eles continuem, que mostra como doidos que são. Mas eu espero que seu gado não esteja soltando pum, porque isso polui o ambiente, piora o negócio para você, mas eu desejo o melhor para você. Até semana que vem, tá?